Olá, esse grupo irá abordar o tema sobre o contrato de namoro. O surgimento do contrato de namoro ele vem a partir da necessidade de pessoas que requer de um contrato para se respaldar de alguns deveres jurídicos, seja ele a partilha de bem ou alguma pensão. Esse contrato surge dentro do determinado contexto no qual a sociedade deixa de ser uma sociedade sólida, aquela que busca, dentro do relacionamento, constituir uma família, e passa a ser uma sociedade mais líquida, onde possui aquele caráter rápido, que acaba fácil. Então, por isso foi moldando-se a sociedade e o Código Civil abriu essa brecha para a criação desse contrato, onde respalda os direitos e os deveres daquele que não quer constituir família, para que não seja penalizado por ele, ou seja, para que ele tenha uma proteção patrimonial, que é o que os meus colegas vão abordar agora em diante. Olá, hoje vou abordar o Instituto da União Estável, fundamental para compreendermos a discussão sobre os contratos de namoro. A união estável é uma entidade familiar reconhecida pela Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 1723 do Código Civil. Ela é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Diferentemente do namoro, a união estável possui repercussões jurídicas e patrimoniais relevantes. Para sua configuração, não é necessário prazo mínimo de convivência e nem que o casal more na mesma residência. O elemento mais importante é a intenção de constituir uma família, demonstrada pelos fatos da vida cotidiana. Uma vez reconhecida a união estável, surgem diversos efeitos jurídicos. Na ausência de contrato escrito, estabelecendo um regime, aplica-se em regra o regime da comunhão parcial de bens, permitindo a partilha dos bens adquiridos durante a convivência. Além disso, podem surgir direitos relacionados a alimentos, sucessão hereditária e benefícios previdenciários. Por isso, a correta distinção entre namoro e união estável é essencial. Mesmo que um casal celebre um contrato de namoro, se estiverem presentes os requisitos legais da união estável, o Poder Judiciário poderá reconhecer a existência da entidade familiar e seus respectivos efeitos jurídicos. Obrigado ao colega Venilson e Karine pela brilhante contribuição. Dissertarei sobre o contrato de namoro. Ele é um instrumento jurídico que poderá ser público ou privado. Os dispositivos legais que o amparam estão dispostos no Código Civil Brasileiro de 2002, notadamente nos artigos 104, 421 e 425. Seu objetivo principal é a proteção patrimonial das pessoas envolvidas, afastando a caracterização automática de união estável prevista no artigo 1725 desse mesmo Código Civil. Sua legitimidade funda-se na autonomia de vontade das partes. Neste documento, evidencia-se principalmente em suas cláusulas que esta relação afetiva é apenas de namoro, tendo também fixação de lapso temporal, bem como de atribuições de cada um dos envolvidos, mas deixando claro não ser uma união estável, que, se for assim configurado, pode haver comunicação dos bens das partes, deixando-o sem validade jurídica, possibilitando inclusive cobrança de direitos desta ou daquela parte. O instrumento é válido, mas tem que se ter bastante cuidado, visto que há uma linha tênue que o separa da união estável. Passo a palavra ao colega James. Bem, continuando agora o vídeo, vamos falar sobre os limites e a fraude à lei. O contrato de namoro tem natureza meramente declaratória e a eficácia é limitada pelo que acontece no mundo real. No direito de família do Brasil, vigora o princípio da primazia da realidade, ou seja, se o casal assinar um contrato de namoro, porém, a convivência deles na prática não preencher todos os requisitos do Código Civil para a união estável, que é a convivência pública e duradoura, o contrato, ele por si só perderá ali a sua validade. É o que diz o jurista e professor Flávio Tartucci,
que é uma das maiores referências em direito civil aqui no Brasil, que aborda a questão de forma direta. Segundo o autor, pode-se dizer que é nula qualquer previsão que traga renúncia aos direitos existenciais da origem familiar. Pois quando um casal já vive de fato em união estável e decide assinar ali um contrato de namoro apenas para camuflar essa situação e afastar, assim, os direitos patrimoniais do parceiro, como é o caso do direito aos alimentos ou até mesmo à herança, ocorre o que no direito chamamos de fraude à lei imperativa, está lá no artigo 166, no inciso 6º do Código Civil, ou seja, uma simulação. Então, nesse caso, o contrato de namoro será nulo, segundo a própria legislação. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o contrato de namoro. O contrato de namoro é um instrumento jurídico utilizado para formalizar que duas pessoas mantêm um relacionamento efetivo, mas sem a intenção de constituir família naquele dado momento. No entanto, é importante destacar que esse contrato não oferece proteção patrimonial absoluta. A própria jurisprudência brasileira reconhece a validade do contrato de namoro, mas entende que sua eficácia não é absoluta. Os tribunais analisam a realidade vivida pelo casal e verificam se estão presentes os requisitos da união estável naquele contexto. O principal elemento analisado é o chamado animus familiae, ou seja, a intenção de constituir família. Dessa forma, mesmo existindo um contrato de namoro, ele poderá ser desconsiderado pelo juiz, caso fique comprovado que o casal vivia como uma verdadeira entidade familiar. Assim prevalece a verdade dos fatos sobre o documento formal. Sob essa perspectiva, surge a discussão sobre a possível fraude à lei. Isso ocorre quando o contrato de namoro é utilizado não para refletir a verdadeira natureza da relação, mas como um mecanismo artificial para afastar os efeitos patrimoniais da união estável, especificamente em casos de partilha de bens, alimentos e direitos sucessórios. Nesse caso, o instrumento deixa de representar a autonomia privada legítima e passa a funcionar como meio de burlar a proteção jurídica conferida às entidades familiares. Além disso, os juristas Pablo Stouzen Gauglian e Rodolfo Pampaloma Filho defendem a utilidade do contrato de namoro, especialmente nos casos de namoro qualificado, que são relacionamentos marcados por fortes vínculos efetivos e em algumas situações até com coabitação, mas ainda não possui a intenção imediata de formar uma família. Ou seja, para os autores, o contrato serve como um importante meio de prova da vontade das partes em determinado momento da relação. Portanto, o contrato de namoro possui relevância jurídica para registrar a intenção do casal e servir como um elemento probatório da ausência do animus familiae. Contudo, sua validade e eficácia sempre dependerão das circunstâncias concretas de cada caso, demonstrando o compromisso do direito das famílias com a proteção das relações efetivamente constituídas e com a prevalência da relação e as declarações formais.